Namastê, um bom dia a todos, sejam bem-vindos. Quem fala é Vinícius Martins e hoje trazendo um tema livre para vocês nesse podcast. E aí eu já faço uma pergunta para vocês: será que é possível carpidor de quintal, servente de pedreiro, famoso meia colher, como falava também, chegava quase a ser um pedreiro profissional? Será que um vendedor de raspinha? Será que um engraxate? Enfim, N profissões, N nichos de mercados. Será que aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente que começou a se desenvolver já na sua infância, buscando o processo do empreendedorismo, estaria predestinado a seguir aquela profissão de carpidor de quintal ou qualquer outra que foi citado? Estaria predestinado a trabalhar somente com isso o resto da sua vida? Então, eu digo para vocês que essa é um pouco da minha história de vida, da minha vivência profissional, e hoje eu trabalho com múltiplas tarefas, múltiplas terapias, com algumas graduações, algumas pós-graduações, títulos honoríficos, enfim. Mas a questão disso não é pelo ego, pela vaidade. Esse podcast eu quero falar diretamente para você que de repente está pensando que você veio para esse mundo, você nasceu e você está predestinado a trabalhar com aquilo, ou com aquela outra coisa, ou com aquela outra profissão e morrer. Você é treinado para desenvolver aquela determinada profissão e permanecer nela ali por 10, 15, 20, 30 anos, se aposentar. E a vida vai passando. A vida vai passando porque você acabou ficando na tua zona de conforto e você ficou parado, você ficou estagnado. E aí, de repente, a vida começa a chegar ao fim. Você está lá com seus 60, 70 anos, de repente num leito de uma cama de um hospital, com alguma doença terminal, enfim, N situações que você já conhece muito bem na sociedade por aí. E aí passa aquele filme, passa aquele flash na tua mente de como que foi a tua infância, como que foi a tua adolescência, a tua juventude, a tua fase adulta, a fase que você namorou, que você brincou, brigou, xingou, festou e etc. Mas de repente você não se apercebeu de algo que a tua vida está passando. Tua vida está passando. Desde o momento em que você nasce, é como se o Criador pegasse aquela ampulheta e girasse ela, e aí começa a contar a tua vida. E aquela areia da ampulheta vai caindo, vai caindo, vai caindo, até que daqui a pouco termina aquela areia, ou acaba aquela areia. Porque terminar é por um período, e acabar, aí nada mais tem. Então, já era. Então, seja, e aí você percebe que a tua vida chegou ao fim, e de repente você começa a analisar os frutos que você plantou, e alguns vingaram, alguns não vingaram. E nesse processo, nesse interim, como eu sempre falo para os meus alunos, você sempre tem que estar fazendo uma autoavaliação de como está a sua vida hoje e aonde você quer chegar. Isso daí é uma frase típica, né, de muitos coaches por aí, né, que buscam desenvolver N trabalhos de coach financeiro, coach de emagrecimento, coach de um monte de coisa aí, mas às vezes a pessoa acaba não vivenciando, acaba não voltando para dentro de si, porque ela está tão focada em ajudar o outro a se desenvolver e que ela não consegue nem perceber o autodesenvolvimento dela. Aí fica aquela pergunta: será que realmente todos os profissionais, coaches e outros profissionais do mercado realmente estão realizados e plenos com a sua profissão? Ou é uma coisa momentânea? E você, meu irmão, minha irmã, o que você está desenvolvendo? Qual que é a tua missão de vida? Você sabe quem você é?
Você sabe por que você está nesse mundo? Você sabe qual que é a tua real missão de vida? De repente, em todo esse processo em que você está vivenciando no dia de hoje, reclamando, sofrendo, chorando, entrando no estado depressivo, quer se fechar, não quer conversar e falar com ninguém, entra num serviço e sai porque de repente acha que aquele serviço não é para você. De repente aquele serviço pode não ser para você, mas quem disse para você que você está fadado a morrer trabalhando daquela forma? A ficar 10, 20, 30 anos naquela mesma função? Quem disse para você? Aonde que está escrito isso? Então não está escrito em lugar nenhum, porque as profissões, o tempo, espaço, a linha temporal em que nós vivemos aqui nesse plano da Terra é um contínuo, onde você pode hoje estar trabalhando num nicho de mercado e de repente vem uma situação diferenciada que você pode buscar melhorar, crescer, ajudar as pessoas, trabalhar, ampliar os seus conhecimentos. E aí, por que você não faz isso? Mudar de profissão, mudar o teu nicho de mercado, se desafiar, né? Porque é sempre bom você se desafiar, senão você fica estagnado, porque a zona de conforto ela é muito interessante. Então, se você tem lá casa, comida e roupa lavada, por que você vai se esforçar para lavar a roupa, para fazer a comida e etc. Então, ou seja, quando você chega nessa zona de conforto, tome cuidado porque ela é uma linha muito tênue em relação a muitas patologias que você pode vir a desenvolver relacionado a tudo isso daí. Então, e nesse processo, o que a gente pode analisar? De repente, pensar da seguinte maneira: ninguém nesse mundo nasceu pré-configurado em profissão nenhuma. Você pode mudar o teu foco, você pode mudar a tua atenção a qualquer momento que você quiser na tua vida. Só que para isso, você tem que saber quem que você é. Você sabe quem você é? Será que realmente sabe? Porque a partir disso daí você vai desencadear ações em efeito dominó num processo positivo. Porque sabendo quem você é, você não liga para que os outros estão pensando e falando sobre você. Você começa a se empoderar, você começa a assumir as rédeas, você começa a assumir o controle da tua vida e você começa a mudar o ambiente, você começa a mudar o teu comportamento em relação a tudo e a todos. Você começa a buscar, a desenvolver as suas capacidades, as suas habilidades. E aí você consegue trabalhar melhor as tuas crenças. Trabalhando melhor as tuas crenças, você consegue alcançar o teu processo de identidade, descobrindo realmente a tua verdadeira função nesse mundo e quem você é, a tua real identidade. Porque até que você descubra a tua real identidade, você é apenas um projeto de um pai, de uma mãe que namoraram, transaram, tiveram a sua relação lá e acabou nascendo você. Às vezes pode não ser um fruto de um grandioso amor, às vezes foi uma transa do acaso e aí acabou nascendo você. E não foi programado, não foi nada. E de repente hoje você está aí com seus 20 anos e a tua vida não consegue ir para frente. Por quê? Porque você ainda está nesse processo de perda de identidade. De repente a vida vai passando, você chega com 30 anos, 40 anos, olha para trás e o que eu fiz da minha vida? Não fiz nada. Você está se auto-questionando, tentando achar o seu lugar nesse mundo. Por quê? Por causa dessa falta de identidade que foi sendo imprintada pela mãe, pelo pai, pelo tio, pelo avô, pela avó, por todo mundo, pelos professores, pela faculdade, pelos colegas de trabalho, pelos livros que você leu. Tá, mas e tirando tudo isso daí, o que resta? O que resta? Então essa é a reflexão que eu deixo para você nesse dia de hoje. Tirando tudo isso daí, o que resta? Eu espero que você tenha gostado dessa reflexão. Logo eu venho com um novo podcast falando sobre aqueles pequenos nichos de mercados relacionados ao meu desenvolvimento profissional. Não ao teu, mas ao meu. Falando um pouco da minha história, para você conhecer um pouco mais esse profissional que vos fala. Gratidão por você estar aqui comigo. Namastê.